floresta vertical. Grandes cidades modernas, a cada ano, estão cada vez mais carregadas de altos edifícios. Essas construções de concreto, aço e vidro nos afastam cada vez mais da natureza. Porém, esta não é a única maneira de desenvolver a infraestrutura da cidade. A Floresta Vertical é um projeto incrível que mostra como realmente é fácil encontrar o equilíbrio ideal. Trata-se de um complexo residencial de 2 torres, em que o primeiro mede 111 metros de altura e o segundo mede 76 metros. Sua construção teve início em 2009 e terminou em 2014. Esse incrível edifício pode ser visto na cidade italiana de Milão, na área de Porta Nuova. O design é único. Cada andar é cercado por uma grande quantidade de terraços com inúmeras áreas verdes. No total, a Floresta Vertical conta com 900 árvores, 5.000 arbustos e 11.000 faixas de grama. As vantagens são muitas quando comparadas aos arranha-céus tradicionais. Em primeiro lugar, essa quantidade de plantas cria um microclima especial e benéfico. Elas filtram o ar sujo da cidade, da poeira, aumentam a umidade, contribuem para a absorção de dióxido de carbono e geram oxigênio. Os moradores são menos afetados pelo barulho das ruas e radiação solar, além de ficarem mais protegidos contra calor, frio e vento. Bom, já em segundo lugar, um complexo de edifícios igual a esse poderia criar um ecossistema urbano totalmente novo, com pássaros e insetos. Transporte de hélices. O gerador eólico é uma grande construção construída por uma torre alta e um rotor com algumas pás. Ele usa a energia do fluxo de vento para primeiro transformá-lo em energia mecânica de rotação e depois criar uma certa quantidade de energia elétrica. Por si só, quando esses projetos são desenvolvidos, as pessoas querem extrair o máximo possível de proveito da estrutura. Em parte, é possível obter o desempenho pretendido devido à escala. A altura da torre pode atingir 200 metros e o alcance das hélices geralmente passam de 100 metros. É nesse momento que aparece uma das principais dificuldades enfrentadas pelos construtores de turbinas eólicas. Para instalar a pá enorme no rotor, é preciso primeiro transportá-la para o local necessário. O problema é que os locais de construção são especialmente escolhidos nas colinas, longe das cidades. O processo de transporte, como já deve ter percebido, leva muito tempo, exigindo dos trabalhadores cuidado extra e habilidade com equipamentos grandes e especializados. O vídeo mostra o transporte de hélices com 52,4 metros de comprimento, pesando nada mais nada menos que 80 toneladas cada. A máquina principal e mais importante de todo o serviço de transporte são esses caminhões de 10 toneladas, com quase 7 metros de comprimento. É sobre eles que as hélices são transportadas por um caminho de 5,5 km de subida na montanha. Obras fechadas. A construção de imóveis de poucos andares é considerada a mais fácil e rápida de todas. Mas mesmo assim, os construtores constantemente têm que enfrentar as dificuldades que aparecem. Precipitação, ventos fortes, clima muito frio, úmido e quente. E isso tudo não só causa transtornos aos construtores, como também se torna um verdadeiro obstáculo que pode até resultar no adiamento do serviço. Mas já existe uma solução para este problema que algumas empresas já estão usando ativamente. Assim como, por exemplo, a construtora americana Clayton Homes, com sede no Tennessee. Em vez de construir imóveis residenciais no próprio local, os especialistas recorrem a um método de construção fechado. Isso significa que uma casa, da fundação ao telhado e a decoração de interiores, será construída em outro lugar. Depois, basta só transportar e instalar a obra já pronta no seu endereço. A construção, os materiais e as pessoas estão igualmente bem protegidas de todos os fatores adversos, graças aos quais a empresa é capaz de atingir um desempenho surpreendente. Mas isso não é tudo. A quantidade de despesas também é consideravelmente reduzida. Os representantes da Clayton Homes dizem que sobram apenas 2 pequenos baldes de resíduos de construção após a conclusão de cada casa. Desmontagem de plataforma petrolífera. Brent Bravo é uma pilha de metal impressionante, pesando mais de 25.000 toneladas. No passado, mais especificamente em 1976, esta plataforma estacionária foi a primeira instalação de produção de petróleo no campo de Brent. Esse complexo de engenharia esteve localizado no Mar do Norte a uma distância de 186 quilômetros das ilhas Shetland durante 40 anos. Até que em 2019, finalmente chegou a hora de seu tão merecido descanso.
descanso. A empresa holandesa All Seas Engineering foi quem assumiu a responsabilidade pelo processo de desmontagem. Ela também forneceu o Pioneering Spirit, o maior navio de carga do mundo, para realizar o serviço. Medindo 382 metros de comprimento e 124 metros de largura, é um dos poucos meios de transporte marítimos que pode suportar o peso do Brent Bravo. A operação em si não foi difícil, foi necessário isolar os tanques e depois simplesmente levantar a plataforma e colocá-la no navio de carga. O único problema era que a estrutura não foi projetada para tais elevadores e por isso foram necessários calcular até mesmo os mínimos detalhes. Surpreendentemente, no final toda a estrutura foi elevada ao ar. O levantamento e a colocação diretos levaram apenas 9 segundos. Mas não dá nem para imaginar quantos cálculos, planejamento e trabalho complexos precederam isso. Brent Bravo partiu em uma jornada marítima de 700 quilômetros para reciclagem e desmontagem. Extensão de navio. Já que estamos falando de embarcações marítimas muito grandes, não podemos deixar de mencionar sobre a existência de projetos surpreendentes que transformam navios grandes em embarcações ainda maiores. Mas vamos explicar em ordem. Os navios de carga em construção a cada ano estão se tornando cada vez maiores. E isso é mais do que compreensível, até porque quanto mais contêineres cabem a bordo, maior será o lucro. Mas como as empresas podem competir igualmente com navios antigos construídos há vários anos e sem grandes dimensões? A solução para isso, é claro, foi encontrada. Acontece que aumentar o comprimento de um navio antigo é muito mais barato do que construir um grande navio de carga do zero. Esse procedimento, chamado extensão, está sendo mostrado agora mesmo. Em teoria, tudo é bem simples. O navio é serrado em duas partes e depois é colocada uma seção extra entre elas. Isso é seguido pela junção, soldagem e isolamento completo das juntas. De fato, a extensão de um navio é praticamente um trabalho minucioso de joalheiro realizado por toda uma equipe de especialistas durante 2 a 3 meses. Contudo, o resultado vale muito a pena, porque construir um navio do zero leva mais de 1 ano e custa cerca de 5 vezes mais. Polylevel. O nivelamento de pavimentos de concreto é um procedimento complexo e demorado, mas isso costumava ser assim antes de serem inventados materiais avançados como a espuma expansível Polylevel. Seu uso permite economizar não apenas tempo e esforço, mas também dinheiro, até porque claramente a remoção do pavimento com a subsequente colocação de novos revestimentos custará muito mais caro. O Polylevel é um polímero expansível que atinge a sua resistência máxima em 15 minutos. O material é impermeável, ecológico, não contamina o solo e ao mesmo tempo não exerce pressão extra sobre ele. A reação química que produz a espuma é controlável. Graças a isso, os construtores podem regular de forma fácil e simples a altura da elevação. Escavadeira nas alturas. A maneira mais fácil, rápida e econômica de demolir uma construção antiga é usando explosivos, mas quando a instalação está em um local inapropriado para explosões, às vezes é preciso ser criativo. Nesse momento está sendo mostrada a demolição da torre de resfriamento de 162 metros de altura da usina nuclear de Milan Karlitz. Após muita reflexão, os especialistas chegaram à conclusão que a única maneira possível de lidar com essa tarefa seria por meios mecânicos. Foi assim que uma escavadeira pesada e inteira foi parar nas alturas. Vale notar que colocar uma pessoa dentro da cabine seria altamente arriscado. Por conta disso, o operador controlava a máquina remotamente. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.